Pergunta: o ponto principal da TRG é reprocessar um trauma. Trauma ou marcas emocionais, ok? Reprocessar significa ajudar a pessoa a ressignificar aquele trauma a ponto dela ver de outra forma? Não, não é isso. Isso é uma confusão ou uma dúvida muito comum. Gente, vamos lá, vamos ver a lógica de tudo, porque se uma coisa é lógica, fica fácil de entender, fica fácil de explicar e você nunca mais esquece. Vamos lá. O que é ressignificar? Ressignificar é uma ferramenta que é muito utilizada não por nós da TRG. É muito utilizada pela psicologia, pelos métodos psicológicos, terapêuticos e pela psicanálise. Por que isso? Porque, veja, digamos que você passou por um trauma, um abandono grande. E aí o papel do terapeuta, do psicólogo, que utiliza uma dessas linhas, é ajudar você a conviver melhor com aquela situação. E para ajudar você a conviver melhor com a situação, ele vai ajudar você a ter um entendimento diferente daquilo. Um entendimento mais adequado para que você consiga suportar aquilo e conviver sem ter tanto peso, tanta dor. Então, qual é a ferramenta que ele utiliza? A fala. Ok, vamos relembrar as primeiras aulas da TRG? No seu cérebro, nós dividimos o cérebro em três partes, que é a teoria do cérebro trino do Paul MacLean, em que ele separa em três partes. A parte bulbar, aqui, que é a parte mais instintiva. Depois, nós temos a parte mesial, que é essa parte aqui do meio, que é a parte responsável pela área emocional, que é onde está a sua amígdala, é a parte límbica, ok? E nós temos a parte mais recente, que foi desenvolvida somente na raça humana, e ela permite o raciocínio complexo. Nenhuma espécie na face da Terra, além do ser humano, tem uma característica, uma capacidade de ter um raciocínio complexo. Além disso, além do ser humano, ninguém tem a capacidade de fazer planejamento no tempo futuro. Pensar no que vai fazer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou seja, essa parte é a parte do neocórtex. O que é o neocórtex? Neo significa novo. Córtex, camada. Da nova camada. Essa camada externa, que dá aparência ao cérebro. Inclusive, eu tenho um cérebro aqui. Gente, olha só. Aqui é o cérebro. Seria aqui, dessa forma. Vendo aqui dessa forma. Essa parte aqui, bulbar, tá vendo esse bulbo aqui, ó? Essa parte aqui é a parte aqui da nuca, ok? Deixa eu abrir ele aqui para ficar mais claro para entendimento. Ó, tá vendo? Essa parte aqui é a parte de trás. Deixa eu mostrar esse lado. Ah, não dá para ver não, é isso. Essa parte aqui é a parte do cérebro reptiliano, ó. É essa parte aqui, ok? Aí, aqui no meio é onde fica a amígdala, a parte do cérebro límbico. Tá aqui. E essa camada, essa parte externa, essa parte rugosa aqui, ó, rugosa, é justamente o neocórtex, a camada do neocórtex. Então, a linguagem está nessa parte aqui. E o pensamento está nessa área toda aqui, o pensamento complexo. Por que eu expliquei tudo isso? Porque um psicólogo ou um psicanalista, como ele lida com a palavra, ele lida com tudo que está sendo falado aqui. E ele ajuda a pessoa a criar uma imagem diferente, porque essa parte do neocórtex é a parte que cuida da criação de imagem, do raciocínio, do significado que você entende, que você raciocina, que você aplica alguma coisa. Quando você aprende num livro, uma aula, você usa o neocórtex para raciocinar, para encaixar o raciocínio, para entender a lógica. Então, você usa essa parte para formar imagens, para associar uma imagem ao aprendizado. Então, se você sofreu um abandono, o pai, por exemplo, foi embora de casa, você tinha 10 anos de idade e nunca mais voltou. O terapeuta, o psicólogo, que usa a linguagem da terapia da fala, ele só tem basicamente essa ferramenta, te ajudar a você ver de outra forma. Fazer com que você dê um outro significado àquilo. Ora, tá, seu pai foi embora. Bem, mas veja o outro lado da situação. Talvez isso signifique
que ele dê oportunidade para que você cresça forte, como você cresceu. Foi doloroso. Mas veja o outro lado. Tem um outro lado em que você se tornou a pessoa que você é. Então a pessoa tenta ter um raciocínio diferente sobre aquilo. Ou seja, é olhar para a mesma coisa e ter uma imagem diferente daquilo, uma percepção diferente daquilo. Mas todo esse trabalho, ele é feito na base do raciocínio lógico. E quem é que cuida do raciocínio lógico? É o neocórtex, essa parte daqui. Nós, da TRG, não ressignificamos coisa nenhuma. Não é isso. A base é outro. A gente não trabalha com o raciocínio do neocórtex. A gente trabalha na área mais profunda, onde o trauma se instala, na parte do cérebro reptiliano. Então, nessa parte aqui, o cérebro reptiliano, não adianta você conversar com ele, veja bem, veja de outra forma, tente dar um outro significado, ressignifique esse trauma. Não adianta, porque o cérebro reptiliano, ele não tem a linguagem da fala. Lembra que eu faço analogia, uma comparação? O cérebro reptiliano é porque é o cérebro instintivo. É o cérebro que controla todo o seu sistema simpático e parasimpático. Ele controla todo o seu corpo. Existe, inclusive, um teórico que trabalha com trauma, que é o Peter Levine. No curso de psicossomática, a gente fala muito do Peter Levine. E o Peter Levine, ele fala que o trauma fica no corpo. No corpo. Tanto é que ele cita o caso de um animal que quando o animal corre, digamos, um veado, um leão tenta pegar um veado. Ele corre. E aí o leão tenta pegar. Se ele escapa, se esse veado, esse alce, ele escapa, sabe o que ele faz? No primeiro momento que ele se vê livre do perigo, do ataque da onça, do leopardo, do leão, que ele escapou, que ele está com vida, ele treme o corpo todo. Qualquer documentário do mundo animal você vê isso. Ele treme o corpo todo. Essa técnica de tremer o corpo todo tira o trauma, ou seja, é uma parte física que para o animal serve como fechamento de um ciclo. Perceba, o trauma iria ser instalado no corpo físico. O corpo físico é comandado pelo cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano não tem conversa, não tem papo, ele não ressignifica, ele não imagina. Quem imagina é o cérebro neocortical. Então, enquanto a psicanálise, por exemplo, trabalha com a ferramenta de ressignificar, dar um outro significado, nós não trabalhamos com isso. Nós trabalhamos com as ferramentas do cérebro do inconsciente mais profundo, que, através do auxílio da respiração, associada com a metodologia sequencial concatenada de reprocessamento de ciclos, faz com que a pessoa comece a ter uma modificação completa na estrutura da sua dor. Quando ele modifica a estrutura da dor, obviamente que a percepção que ele tem é outra, derivada não de uma maneira de encarar a forma diferente para mudar. Não, é o contrário. Aqui, a dor é transformada, a estrutura do trauma é transformada e aí sim tem-se uma interpretação diferente. E essa interpretação diferente, não necessariamente ela chega ao cérebro neocortical, ou seja, nem sempre a pessoa chega, para e olha, eu acho que ele queria que eu crescesse, aquele pai que me abandonou, ele me deu a oportunidade de crescer. Não, a pessoa simplesmente olha e fala, ok, ele foi embora, mas isso não me incomoda mais. Ou seja, a pessoa continua sabendo que o pai abandonou, o pai foi embora, nunca mais falou com ele vê a coisa como foi, ele não dá outro significado, mas o que mudou nele? Mudou que aquilo não dói. Então perceba, enquanto na psicanálise e nas outras linhas teóricas da psicologia utiliza-se uma ferramenta de dar um outro significado para uma dor, para que a pessoa possa conviver com aquilo, na TRG a gente não se preocupa em mudar a imagem daquela dor, em dar um outro significado, de jeito nenhum. O que nós fazemos é reestruturar toda a dor da pessoa. Quando o vetor da dor desaparece, toda a estrutura daquele evento, daquela situação, se reconfigura e a partir daí a pessoa continua vendo do mesmíssimo jeito que ela sempre viu. É um abandono do mesmo jeito. Não mudou nada. Só que a diferença agora é que não me dói nada. Fui claro, gente. Consegui esclarecer, tirar a dúvida de uma vez por todas. Então nós não trabalhamos com ressignificação. Isso é superficial porque isso trabalha na camada
do neocórtex. E nós trabalhamos na estrutura da dor. É completamente diferente.